O amigo e amiga do canal Sarriá, bem-vindo e bem-vinda. Me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Gustavo Franceschini, Alisson 5, Wanderson 3, Marquinhos 5, Alexandro 5, Alex, Sandro 4, Casemiro 4, Bruno Guimarães 3, Gerson 4, Estevão 5, Vini Júnior 4, Richarlison 2. Um jogo de poucas emoções. O jogo foi em Guayaquil, Equador 0, Brasil 0. A gente abre microfone, abre câmera para falar da estreia do Ancelotti. Uma estreia com pouco a falar, mas a gente está aqui para falar tudo que quiser, a gente vai falar o que for suficiente para a gente. Eu agradeço que você esteja, né, na nossa companhia, que você escolha estar com a gente, enquanto Chile e Argentina jogam, certamente, está ali na sala, a Argentina está jogando, tá? A TV está de costas para mim, mas com certeza a Argentina faz mais do que o Brasil fez em 90 minutos, um time mais treinado, mais qualificado no momento para jogar em conjunto. A gente tem o que falar, inclusive, do Equador, não é o tipo de estreia boa para se fazer, o time do Equador é qualificado, mas eu quero o seu pan, Gustavo, eu quero a sua manchete e mando meu abraço para você. Um abraço, e a mim um abraço a todos que nos escutam agora ou depois. Eu, nesse momento, estou, ao invés de ver Chile e Argentina aqui na minha frente, na TV da sala, eu tenho NBA, com, a princípio, o Indiana Pacers tomando um cacete do OKC no primeiro jogo. É, o meu pan, eu vou te falar que o meu pan, além para não ser muito negativo, que vai ser a maior parte da nossa conversa, acho que não foi um bom jogo. O meu pan é o nosso zagueiro Alex. Gostei do nosso zagueiro Alex. Não sei se eu estou muito de acordo com as suas. Eu não lembro quanto você deu para ele. Acho que você deu 5 para ele, né? Na sua nota? Você Cinco, colocou 5. cinco. Eu colocando, depende muito dos critérios, né? De onde você parte, mas eu colocaria ele como o melhor do Brasil. Inclusive demonstrou habilidade enquanto, não sei se ele foi até pesquisar. Pô, um cara que é de Duque de Caxias, imagino que tenha frequentado praias no Rio de Janeiro em algum momento da vida. Quem frequentou praia ou no Rio, eu sou de Praia Grande, você sabe que como é que faz para você abrir um buraco e colocar uma bandeirinha lá, né? Então, até na resolução do grande drama da bandeirinha de escanteio, o Alex foi bem. Achei que foi o melhor do Brasil, mas e das poucas boas coisas. Eu achei que foi um jogo muito, sim, sólido defensivamente, né? Não passou os perrengues que passou em outros jogos recentes, mas muito, muito distante de ser um bom jogo da seleção. Achei o meio tenebroso. Não gostei do Estevão, natural, tem que conceder alguma coisa ali para um moleque que está tendo o primeiro jogo como titular, mas achei bem, bem fraco o jogo da seleção, bem fraco. Você era daqueles que se omitia no futebol de praia na hora de montar a rede, montar a trave, demarcar na areia os limites do campo, ou você era linha de frente nessa atividade? Te falar que Praia Grande era a disposição da areia não exigia que você fizesse marcação de campo, né? Você marca Nem um dava. pouquinho ali no campo de trás, mas a bola sai na mar e a bola sai lá em cima quando ficar cansativo demais correr atrás dela. Então tem uma hora que você para, a bola vai muito pro areião, você para. Então, mas eu sempre fui funça, sempre fui de arrumar para cabeça. Então, se tinha que montar trave, eu montava trave. Eu sempre fui também, né, participativo nisso e digo mais, eu dava sempre um pontapé no futebol lá no Canto do Forte, o futebol que o grande Maurão, esses caras que a gente passa 15 anos sem ver, ele já era, né, senhor, pô, tomara que ele ainda esteja entre nós aqui, eu não sei, ele já era um senhor, nunca vou saber, ninguém vai me avisar o dia que ele infelizmente partir. Mas o Maurão, cara, ele vinha com a trave, ele no Canto do Forte, né? E sempre chegava o moleque e ficava lá fora no calçadão, só esperando. Só esperando, nunca arrumou nada. Quando começava a distribuir o colete, o moleque aparecia para jogar. Esse eu fazia questão de dar um pontapézinho sempre que possível, porque merece, né? Ele sabia por É que o estava folgado da apanhando. praia, né? Um personagem clássico é o folgado da praia. O folgado da praia. Bom, viu? Jogar futebol na praia é muito bom. Sinto saudade Ah, daquela, daquele, aquela imprevisibilidade, né? A bola sempre viva e
foi um tempo muito bom de jogar bola na praia. Gostava muito de futebol. Na Praia Grande, para quem não é de São Paulo, para quem não sabe, a Praia Grande, ela realmente é grande, né? A extensão de areia dá para você jogar como se tivesse no Maracanã. Hoje, o gramado de Guayaquil não foi problema, a altitude não foi problema para o Brasil, certamente, o fato de que o time do Equador é interessante, né? É um time realmente bom, é mais do que interessante, time bom, time qualificado, a dupla de zaga é muito boa, os dois são jogadores muito bons. Na frente deles joga o Caicedo, que é um jogador muito bom. Então, por dentro ali você vai arrumar pouca coisa. Se começar a fazer chuveiro, vai perdendo alto e tabelar por dentro é muito difícil. Um duelo que se colocava como interessante era o lado direito do Brasil, com Wanderson e Estevão, dois jogadores ofensivos, de velocidade, em cima de um setor cujo síndico é o Estupinhan, que é também um jogador de velocidade, um jogador ofensivo. Esse embate acabou não acontecendo porque nem um lado nem outro se destacou, mas era um lugar ali onde a gente poderia encontrar espaço no jogo e não encontrou. E para além disso, do meio para frente, tem uma juventude bem interessante. Esse Angulo do Equador tem muito futuro. O glorioso centroavante é Yeboah, né? O, o apelido dele, o nome, sei lá. O Yeboah que eu conheço é de Gana. É bom jogador também, interessante. É um time bom. É um time bom. Até o Alan Franco, que joga aqui no Brasil, que a gente já viu jogar bastante aqui no Brasil, sabe que é um bom jogador. Na seleção do Equador é um coadjuvante, um jogador que carimba o jogo, que dita o ritmo do jogo. É um time muito interessante. Talvez não fosse o ideal estrear contra esse time. No entanto, na hora da gente avaliar só a seleção, sem fazer esse pormenor, ou seja, fazer uma avaliação do que o Brasil deveria fazer independente do adversário, a gente, pelo menos eu parto do princípio, Gustavo, que é o seguinte, né? É claro, Casemiro, Kroos, Modric jogando 8 anos junto, você tem um triângulo ali que é um entrosamento que se eles se encontrarem hoje para jogar, eles vão ter memória suficiente para fazer um bom jogo. Um sabe onde o outro gosta de receber a bola, que tipo de movimentação, qual é o cacoete, que temperatura um sente do jogo em cada circunstância. Não é o que a gente vê, nem viu hoje a respeito de Gerson e Bruno Guimarães. Já há algum tempo eles entram em campo e não dão muita dinâmica. E com o Casemiro fazendo esse triângulo, é, tampouco a coisa melhora. O Casemiro tem as suas valências defensivas, mas a gente já vê há algum tempo no cenário de clubes mesmo que ele não é mais esse jogador que consegue empurrar o time para frente. Pelo contrário, ele reza baixinho para que o time vá um pouquinho para trás, empurre as suas peças um pouco para trás, porque é onde ele fica, onde ele fica mais confortável hoje, já que ele não tem mais tanta explosão, já não sai mais para caçar. Esse triângulo de meio de campo é preocupante. É primeiro jogo, a gente sabe de todas as, a gente tem todos os argumentos atenuantes, mas eu não consigo ver na repetição de partidas esse triângulo mostrar o que a gente precisa, que é um pouco, assim, muito mais velocidade, um pouquinho mais dinamismo, mas principalmente mais personalidade também. Eu acho que nem Bruno Guimarães nem Gerson, e a minha nota para eles é baixa, porque eles tinham funções a cumprir com a bola, funções ofensivas para cumprir, e eles não cumpriram. Porque sem a bola o Brasil fez um jogo ok, um 0-0 fora de casa contra um time qualificado, tá tudo certo. No fim do jogo, o Bruno Guimarães ganhou uma bola na linha de fundo e foi festejado, né, pelos companheiros. O Casemiro foi lá, bateu o peito com ele ali, muito bem. De fato, sem a bola, tá tudo certo. Sem a bola, o Brasil fez uma partida ok, mas como é que esse meio-campo vai ser a fábrica, a indústria que coloca os nossos jogadores de ataque em condição de fazer a diferença? Eu ainda não consigo ver esse trio específico sendo protagonista de uma seleção brasileira que propõe jogo, que vai lá para frente. E o Gerson, eu acho que o teto é mais baixo do que o teto do Bruno Guimarães. Pelo menos o Gerson é melhor tecnicamente, mas em outras valências, eu acho que o Bruno Guimarães é um jogador de quem eu espero mais.
Só que eu tô deixando de esperar. Hoje fez uma partida abaixo novamente, uma partida tímida mais uma vez, não arrisca o que tem que arriscar. O nosso estreante na zaga, que é o Alexandro, tentou cortar a linha, tentou quebrar a linha, tentou passe de risco mais vezes do que o Bruno Guimarães, e isso vai desgastando, cara, porque se o público de repente não memoriza, não lembra tanto que os nossos jogadores eh eh em sequência, repetidamente, não conseguem fazer um grande jogo pela seleção, se o técnico é novo e tudo que aconteceu para trás para ele de repente valha menos, eu acho que para o próprio jogador isso deve ter algum tipo de peso. Eu acredito que o Bruno Guimarães vai dormir hoje pensando, porra, de novo não consegui jogar. De novo, aquilo que eu sei que eu posso fazer, não vira. E aí eu não estou falando de um time que está redondinho, azeitado, esquema. Não é o Depou e o Enzo Fernandes na seleção argentina que jogam de olho fechado. É um cara que pega uma bola e consegue furar uma linha, um passe arriscado que dá certo, um lançamento, uma solução, uma grande ideia de jogo. Não encontrou. O meu destaque tão negativo fica para o Bruno Guimarães. A gente teria outros, certamente você tem outros também, quero te ouvir, mas para mim o começo dos problemas chama-se Bruno Guimarães. Eu não gosto do Bruno Guimarães, mas o meu destaque negativo e acho que o principal, eu quero voltar no meio-campo, mas se é para escolher um destaque negativo, para mim é o Richarlison. Acho impressionante que o Brasil passe 60 a 70 minutos com um centroavante que, para dominar uma bola, precisa de uma rede de pesca. Sim, impossível. A bola bate nele e não consegue dar sequência em nenhuma jogada. É muito, muito, muito difícil. Muito difícil o time andar com uma peça tão importante, ainda mais no jogo que o Brasil fez hoje. O Brasil não conseguia, e aí voltando para o meio campo, o Brasil não trabalha com o meio campo. Se você olhar, rever o jogo e ver onde o Moisés Caicedo está em cada saída de bola do Equador, ele está buscando o jogo, ele tá abrindo espaço, o zagueiro está com a bola, ele não está atrás do atacante, se escondendo. Ele está querendo fazer um triângulo e ele recebe a bola, ele toca, ele recebe de novo, ele quer participar do jogo, ele pede a bola, ele chama. O Brasil tem um buraco entre a zaga e o ataque. E, invariavelmente, a tentativa é esticar uma bola para o Vinícius, é esticar uma bola para o Estevão, é esticar uma bola para o Richarlison. A gente valoriza o passe que quebra linhas do Alex, porque é a bola que chega, né, com um pouquinho mais de condição lá na frente, mas é necessário porque é absolutamente impossível contar com os 3 caras no meio campo do Brasil. E eu vou discordar de você. Eu, primeiro, acho que o teto do Gerson é mais alto. Acho o Gerson muito mais jogador que o Bruno Guimarães. Acho o Gerson muito mais preparado para situações de dá para mim que o jogo é meu do que o Bruno Guimarães. E acho que, no caso do Bruno Guimarães, o que falta, e aliás falta para a seleção de maneira geral, que é uma coisa bem Premier League, falta calma, falta querer a bola, sabe? Eu não quero que eles tentem romper, porque eles até tentam, eles tentam dar o passe. O Casemiro tentou 2, 3 vezes um passe esticado, quando não tinha outra opção, ele tentou dar um passe esticado, às vezes a tentativa até acontece. Só que ela é ruim, e mesmo que você acerte, você vai encontrar o Vinícius em qual condição? O Vinícius recebeu uma bola no jogo inteiro, que eu me lembre, posso estar esquecendo alguma coisa aqui, mas que eu me lembre, teve uma bola que o Vinícius recebeu em que ele estava no mano a mano, que foi a bola que o Estevão recupera na direita, e ele lança para o Vinícius, e o Vinícius consegue fazer uma jogada, acho que não foi a jogada do chute do Casemiro, foi a jogada do Richarlison, que ele faz a jogada e passa para o Richarlison fura dentro da pequena área. É uma jogada que nasce de uma construção na direita com o Estevão, e porque o Estevão atraiu a marcação, ele consegue inverter com muita qualidade para o Vini, que domina bem, sem perder tempo, e sai no mano a mano com o lateral. Ele faz uma boa jogada, caminha pela linha de fundo, toca para trás e o Richarlison fura na hora de bater, numa jogada que ele estava, sim, se não livre, com muita condição de fazer o gol. O Brasil não consegue ter esse jogo que o Real Madrid fez tão bem nos últimos anos, de atrair, de segurar, sabe, o que o Kroos e o Modric faziam, não era simplesmente reter a bola por reter, é você segurar a bola no meio campo para atrair o time adversário, para que quando você faz a bola chegar no seu atacante, ele está em melhores condições. O Vini está há 2 anos, a boa mais que isso, a bola que chega para o Vini na seleção brasileira, ele está contra 3. E aí é muito fácil dizer, não funcionou, errou, perdeu bola. Vai ser assim, porque é muito difícil você estar o tempo inteiro contra 3, contra 4.
E aí o seu único parâmetro de comparação possível é o Neymar, que um dia fez jogada, sabe? É muito difícil. E você olha para o time do Brasil, os volantes se escondem do jogo. Os volantes se escondem do jogo. Tem um momento, por volta dos 30 do segundo tempo, se alguém quiser voltar lá e ver, é exatamente o momento em que a torcida começa a cantar "Si se puede", que o Equador acho que tem alguma jogada, tem um "Si se puede", tem um momento que eu acho que é o Alex, mas pode ter sido o Marquinhos, que o zagueiro pisa na bola, porque ele não tem opção nenhuma. Então ele pisa na bola para tentar atrair um pouco o atacante adversário. O atacante adversário vem, e o volante do Brasil tá atrás do atacante adversário e não sai de trás do atacante adversário. Ele não quer receber a bola. Esse volante é o Casemiro. Pode voltar lá, 30 minutos do segundo tempo. A bola vem, o zagueiro para, pisa em cima da bola, o atacante vem, como acontece normalmente quando o zagueiro pisa, ele está chamando o atacante para marcar ele, o Casemiro não dá um passo para o lado para poder ser uma opção de passe. E isso é muito ruim para o Brasil, porque aí no fim das contas, toda a jogada do Brasil passa por roda entre os zagueiros. Quando minimamente alguém aparece para receber, não há confiança do sistema defensivo em tocar nesse cara para que ele saia jogando. E aí no final tem algum tipo de bola esticada para um ponta, normalmente o Vinícius, que não vai dar em nada. E esse foi o jogo da seleção o jogo inteiro. A ponto de que um pequeno bom momento da seleção no segundo tempo foi quando, imagino que por sugestão do Ancelotti, que já fez isso outras vezes no Real Madrid, o Casemiro foi, segundo a transmissão do Sport TV, foi jogar de 10. Ele não foi jogar de 10, ele saiu da saída de bola, porque ele não tem condição de jogar. Ele não recebe a bola, e se ele recebe, ele perde. Ele dá um passe errado, ele volta a bola para trás. E aí a tentativa foi trazer o Gerson e o Bruno para criarem, em vez do Casemiro, e o Casemiro vai lá para frente. Mas aí o time, aí momentos da equipe, o time começa a achar o Casemiro. Não é, o Casemiro não é para receber essa bola. Ele saiu de lá justamente para não receber. Então, acho que tem várias dificuldades aí nessa construção. Enquanto o Brasil não tiver um meio-campo que goste de ter a bola e que consiga minimamente reter a atenção dos adversários para criar melhores espaços lá na frente, a gente vai depender de milagres lá no ataque. E tem sido assim durante os últimos 2 anos. Não tem maneira de fazer. Né? O que o Tite fazia lá atrás era enfiar 1 milhão de pessoas na frente. A gente tem alguns times, alguns jogos do time do Tite que você tem 5 caras lá na frente, que ele tirava. O Fred, por exemplo, ele colocava para ser parceiro do Richarlison no ataque, para ficar com 5 enfiado na defesa dos caras e tentar criar algum tipo de confusão na base do posicional. O Brasil precisa de meio campo e não vai ter isso com o Casimiro. Tem sido um debate e acho que com o Bruno também. O Bruno tem técnica para jogar, mas precisa ter calma para jogar. Não adianta pegar a bola e querer lançar ou só tocar para trás. Precisa ter coragem de trabalhar dentro do próprio meio campo, sair para receber. Sem isso, eu acho muito difícil. E, enfim, a ver como são os próximos passos, a ver como vem esse jogo do Paraguai. Mas eu fiquei bastante decepcionado assim em rever muitas coisas que assim, não vi nada de muito novo e muito alvissareiro, muito por conta da presença dos dois veteranos aí, de Richarlison e Casemiro. Hoje a Espanha ganhou da França por 5-4 e placares desse tipo sempre despertam nas pessoas sentimentos divididos, né? Alguns acham que 5-4 é pelada, outros acham que 5-4 é incrível, e no fim das contas, cada caso é um caso, cada jogo é um jogo. Eu não assisti a partida, mas parece que foi um jogo muito interessante. A França criou para fazer mais do que 4 gols. O jogo poderia ter outro placar se a gente jogasse os dados de novo. Parece que foi um jogo muito bom. É, Quero dizer, parece que foi um jogo para 5-4 mesmo. É o que eu li. Foi. Eu Pa- vi parte do Foi, jogo. Foi né? legal mesmo. Foi um baita jogo. Já o Brasil e Equador foi um jogo para 0-0 mesmo, né? Não é aquele 0-0 que poderia ter sido 2-2. Então a gente teve hoje o grande jogo da tarde na Europa e o jogo aqui na América do Sul tiveram placares similares. Eu sei e vou repetir mais uma vez que o Ancelotti não tem nada com isso, ele tem que pensar no trabalho daqui para frente, ele tem que ter convicção, calma, critério e, como ele disse na entrevista inicial dele, ele sabe que não existe um sistema, um jeito de jogar que seja infalível, mas ele precisa escolher um, ele precisa repetir um, ele precisa não teimar se estiver vendo sinais daquilo que não dá realmente nenhum sinal de evolução, mas a gente que está desde o começo, e desde o começo quando eu falo desde o começo, no meu caso é desde da Copa de 90,
A verdade é que a gente, nesse momento, está agradecendo pelo fato da Copa do Mundo ter subido de 32 para 48 times. Pode ser injusto com o Ancelotti, mas a gente não pode tirar isso da frente. Se a Copa do Mundo fosse de 32 times, a gente faria um jogo contra o Paraguai muito complicado. A gente vai esperar o que a Colômbia vai fazer, né? O Uruguai perdeu hoje, o Brasil está em quarto lugar, 1 ponto na frente do Uruguai. O Uruguai poderia ter passado o Brasil hoje e a Colômbia, vencendo amanhã, coloca o Brasil na quinta colocação, com o Uruguai atrás dele em sexto. Até a Copa de 2022, passavam 4 mais um que ia para a repescagem. Você imagina a situação que a gente estaria aqui, né? Com qual tom a gente estaria aqui, com qual nervo a gente estaria aqui se a gente estivesse falando. Eu não estou falando, mas a Copa de 1950 era com 12 times. Não é isso. A Copa agora, Copa de 2022, se a gente colocasse aquela Copa, aquele regulamento no Mundial de agora, a gente estaria numa situação séria, uma situação realmente delicada e uma situação de pressão. O Brasil enfrentar o Paraguai precisando ganhar em casa, em São Paulo, a gente já citou no pré-jogo, São Paulo não é o melhor lugar para se jogar em uma fase, acho que nenhuma fase, mas em uma fase principalmente, porque dos cenários que a gente tem em território nacional, é a torcida com a fama de ser mais impaciente. A torcida carioca vaia também bastante, mas vaia para carioca não significa desquite, né? Carioca usa palavrão como vírgula e vaia é só um jeito ali. Não é para levar tão a sério a vaia do carioca, mas o paulista vaia com raiva mesmo, né? O paulista realmente se, se veste com roupa de cliente para ver a seleção. E se as coisas não funcionam rapidamente, o jogo pode mudar de figura. O Brasil vai para a Copa, as coisas, né, nas eliminatórias da Conmebol, as coisas estão nesse momento entre Venezuela e Bolívia para ir para a repescagem. Não vai acontecer nada com Brasil, Uruguai, Colômbia, Paraguai, vai todo mundo para a Copa. E o que está acontecendo agora dificilmente vai ser transportado para daqui 12 meses. Daqui um ano é outra coisa, a Copa do Mundo é outra coisa. Mas eu preciso não tirar de frente isso. O que a gente tem que fazer no momento é agradecer pela Copa do Mundo ter saído de 32 para 48 times. Do contrário, a gente estaria numa situação muito chata, uma situação muito delicada de realmente ficar fora da Copa do Mundo. Gustavo, a gente fez o nosso, colocou o nosso parâmetro inicial aqui, fizemos o nosso destaque negativo, eu dei as minhas notas, mas a gente falou pouco de um personagem. A gente passou de passagem por ele, mas é um personagem que eu acho, desde o pré-jogo, eu me recordo de ontem, quando a gente conversou no pré-jogo, ter falado que eu queria ver o Casemiro se não brilhando em campo, pelo menos vendo na postura dele em campo, gratidão por ter uma nova chance. Eu queria ver o Marquinhos tinindo, trincando, como se estivesse numa final de Champions League. A gente sabe como é que é o Marquinhos flamejante. Eu queria ele assim na seleção. Eu queria ver o Bruno Guimarães com mais personalidade, com mais confiança na bola que tem. Acontece que o Vinícius Júnior continua sendo o cara que é eleito melhor de tudo o tempo inteiro, né? Eu falei rapidamente sobre, você falou um pouquinho sobre, mas projetando o daqui para frente ou para frentemente, como diz o meu parceiraço Paulo Massini, é pontinha mesmo? Porque, né, uma boa notícia nossa é que o Ancelotti não usa o Vinícius Júnior como pontinha, mas hoje foi pontinha. Você achou tão pontinho assim? Eu vi o pessoal na transmissão também, o Luiz Carlos Júnior, eu vi o segundo tempo no Sport TV, o Luiz Carlos Júnior também estava falando, tá muito aberto pela esquerda. É claro que ele ficou aberto em alguns momentos pela esquerda, mas eu vi várias vezes ele tentando caminhar para o meio, ele tentando, teve um momento que ele voltou para marcar. Eu não achei tão assim. É isso. Claro que a maior parte das vezes que ele recebeu, ele estava na ponta esquerda, mas teve momentos em que ele estava mais centralizado. Achei até que o desenho meio básico do Brasil no primeiro tempo, por exemplo, era o Gerson caindo mais para a esquerda, o Estevão não necessariamente, era quase como se fosse o Casimiro de primeiro, Bruno, Gerson e o Estevão um pouquinho mais à frente numa linha ali adiante, e aí o Vini entre ser um segundo atacante e ser um ponta, e o Richarlison de centroavante. Eu sinceramente não tive, precisaria rever o jogo. Eu não tive essa sensação tão clara do Vini como pontinha
no posicionamento em campo. Precisaria olhar a estatística e tal. Foi até uma das coisas que eu destacaria como me parecer, não acho que foi efetivo, acho que tem que ter mais treinamento para que isso aconteça mais vezes, mas senti o Vini dando aquela escorregada para o meio em alguns momentos, como normalmente acontece no Real Madrid, só que ele vai receber mais vezes a bola na ponta esquerda e em situação desfavorável, que expõe o jogo dele, porque você pega um cara que é driblador e ele tem três na frente dele, e o cara mais próximo dele está a 30 metros do campo, ele vai ter que tentar jogar individual, ele vai perder 40 bolas, vai parecer que ele jogou muito mal. Do mesmo jeito que o Estevão teve um lance no segundo tempo, que ele sai num contra-ataque, acho que é numa bola recuperada, que aliás foi a melhor coisa do Brasil, né? O Brasil recuperou algumas bolas e saiu em contra-ataque. Não conseguiu converter nada disso, mas teve uma capacidade de retomar a posse de bola interessante ali. Mas o Estevão tem uma bola que ele sai no segundo tempo e ele tem que tentar um drible contra dois caras, que é mais ou menos o que o Vinícius vive o jogo inteiro, porque naquele momento está o Vinícius pelo meio, o Vinícius está recompondo pelo meio e o Richarlison está atrás dele. E aí o Estevão está muito à frente, não tem ninguém perto dele, ele tem que tentar uma jogada individual. Como o Brasil não consegue segurar a bola e colocar os seus principais jogadores para receber em condições melhores, eles acabam recebendo na pior situação possível. E aí o Vini só recebeu bola na ponta esquerda contra três caras. Eu tendo a achar que a ideia do Ancelotti, por algumas movimentações ali em campo, é fortalecer esse meio campo. Eu não acho que ele sai satisfeito com a maneira como o time jogou. Não é possível que ele saia satisfeito com a maneira como o meio campo jogou. Eu acho que ele não está prendendo o Estevão na ponta direita. Eu acho que ele está tentando, está com uma ideia de soltar, de não estar com uma ideia de ninguém estar preso, nem o Vini. Mas tudo depende um pouco do time conseguir ter mais a posse de bola. Assim, eu fico pensando no que seria o Brasil com o Caicedo. Assim, eu adoraria que o Brasil tivesse um Caicedo para chamar de seu, um Enzo Fernandes para chamar de seu. Se tivesse alguém que pudesse reter essa bola no meio campo um pouquinho mais, talvez a conversa fosse diferente. Eu sou muito. Eu tenho uma tendência a defender o Vini, porque eu gosto muito do Vini, gosto da figura, gosto do futebol, acho que é um cara que representa muito o momento que o futebol brasileiro vive, de precisar de ajuste, não é um cara simples, não é um cara que você coloca em qualquer time e ele funciona. E acho que é um cara que tem sofrido muito com a maneira que o Brasil não joga, né? Com a escassez de jogo do Brasil. E eu continuo achando que ele é um cara que, na maioria das vezes, tenta, e hoje ele poderia facilmente ter saído, né? Ele sai meio criticado pela transmissão oficial, mas assim, das três principais chances que o Brasil teve, uma é uma retomada de bola que acho que talvez tenha sido o Bruno, aí a bola cai no Estevão, ele tenta um passe para o Richarlison, o passe sai errado, a bola volta no Gerson, e o Gerson tenta um passe para o Vini, que é desarmado antes do chute, isso no primeiro tempo, e no segundo tempo tem duas bolas. Uma que o Vini faz uma jogada individual e dá para o Richarlison, a outra o Vini faz uma jogada individual, toca para o meio, o Gerson abre a perna, o Casemiro tem condição de bater no gol e bate para a defesa do goleiro. São as três principais jogadas, o Vini participa de duas delas, diretamente criando. Então, assim, eu não consigo ser tão crítico assim do Vini como eu vejo normalmente, mas eu posso estar sendo muito condescendente. Eu tendo a defender uma tendência a achar, a passar um pano ali para o Vini, mas eu realmente acho que hoje, por exemplo, acho que ele jogou mais do que o Estevão. Acho que ele jogou mais do que o Estevão. O Estevão tem alguns erros de passe, erros de drible, erros de fundamento ali que me incomodam mais do que as tentativas de drible do Vini que eventualmente deram errado. O que é natural também, zero, não é um grande problema com o Estevão. Adoraria que ele tivesse jogado melhor, mas é natural que o moleque, literalmente um moleque, tenha dificuldades em algumas coisas na sua estreia como titular pela seleção brasileira. Mas é isso, eu não saí tão desapontado assim com o Vini, não. Eu apontaria uns 5 caras na frente dele que me incomodaram mais na seleção. Vini Júnior que vai sempre ser alvo de escrutínio pelo que a gente sabe que ele joga, o teto dele, né? Usando. Esse é edifício com chaminé e o cacete, então, por mais que ele jogue bem, a gente sempre vai achar que ele pode jogar um pouco mais, porque a gente precisa dele. Sobretudo quando as notícias que chegam, a gente vai fazer qualquer dia um episódio. Infelizmente, é chato, é um tema que rouba a brisa, mas a gente vai ter que falar em algum momento sobre o glorioso filho de Neymar Sênior, porque é notícia, né? Ele pode ser o cara que muda um time dentro de campo, mas o que está acontecendo
ao redor do Neymar nesse momento, eu tenho cada vez mais convicção de que ele perdeu a capacidade de entender algumas coisas, ele não consegue mais entender o tamanho do Santos, por exemplo. Eu acho que ele eu acho que já não é mais por maldade, já não é por mal, já não é porque é um babaca, é porque já não consegue mais entender algumas coisas, codificar algumas coisas do futebol, do mundo do futebol. Eh, Se o Neymar e o staff do Neymar, família do Neymar, voltar a fazer, vier a fazer com a seleção algo parecido com o que está acontecendo na relação Neymar e Santos, vai ser muito, vai ficar muito azedo. E você, Gustavo, você esteve na Copa da Rússia, você certamente ouviu, viu, sabe do que eu estou falando em relação ao que o Neymar já fez com a seleção brasileira, né? Já roubou essa brisa uma vez. A Copa de 22 parece que ele realmente, bom, se ocupou ali de, teve uma lesão na estreia, lutou muito para se para ficar bem, mas depois aconteceu tudo o que aconteceu no jogo contra a Croácia, mas se preparou bem o semestre antes da Copa no Paris Saint-Germain, foi pedra 90, jogou bem. Copa de 22 eu não tenho muito o que falar do Neymar. A Copa de 18 foi, né, uma sucessão, não só em campo, campo, vestiário, CT, hotel, principalmente, né, entra e sai, desenfreado de gente, tratamento diferenciado. E eu não gostaria que a gente tivesse que chegar aqui e falar sobre uma seleção brasileira que convoca o Neymar e não sabe explicar por quê, ou que tem o Neymar como esperança, sendo que o Neymar não dá nenhum sinal de que vai ser essa esperança. E enquanto o Neymar fica nesse lugar onde ele está hoje, a gente precisa falar de Vini Júnior. Quanto menos Neymar a gente tem, na minha visão, mais Vini Júnior, mais Vini Júnior a gente precisa. No entanto, eu não sei se você quer falar sobre Neymar, mas sei lá, a minha missiva aqui acabou partindo para o rumo Neymar, mas eu ia te falar sobre outra coisa para a gente fechar. For de outra coisa ou a gente fala um pouquinho de Neymar, Gustavo? Podemos fazer os dois. O Neymar é rápido, não tá jogando, não tem muito o que falar. É isso, né? É isso. Eu concordo que não tenho que falar sobre o Neymar hoje, mas vai ter que ter, né? Porque em algum Vai, momento, não, vai, claro que vai, claro. né? E porque em algum momento, mesmo que ele não esteja jogando, em algum momento o lobby vai vir forte. Não convocar esse cara vai ser muito difícil. E nesse momento, e olha que eu não, em situação normal, em clima normal, eu acho que o Neymar tem que ir para a Copa, eu acho que o Neymar tem que estar no time. Claro, claro. Mas nesse momento o Neymar tá me dando cada dia mais motivos para começar a mudar de lado, a pular essa cerca, a falar, cara, nesses termos, nesses termos está começando a não valer a pena. Eu acho que nós estamos quase no saldo zero nessa relação. Eu estou começando a perder a confiança de que a gente vai ter o Neymar daqui a alguns meses. Enfim, coerência não é virtude, mas eu vou me repetir, assim, eu acho que uma das grandes questões, se não a maior questão, fora o meio-campo, dessa seleção, é a questão da geração, a questão geracional. O Neymar pode estar na seleção, desde que se entenda qual é o lugar dele. Eu não acredito numa seleção que jogue pelo Neymar e que seja apaixonada pelo Neymar, como a Argentina foi pelo Messi. Eu não acho que é esse o tom. Eu não acho que é esse o espírito desse time. Para esse time ser campeão, ele precisa sim do Vini. E tem um séquito que se segue o Neymar na mídia, nas redes sociais. E assim, eu adoro o Neymar, acho o Neymar, assim, enquanto jogador, cara, um craque, gênio, enfim, ninguém discute isso. Acho que o Neymar enfim, o Neymar é um personagem super complexo para discutir em um milhão de cenários. Mas essa ideia que tem se disseminado a partir do núcleo do Neymar, mas também não só ali, em outros lugares, pessoas têm dito isso várias vezes, sem o Neymar não dá. Cara, dá. Dá porque todo mundo, assim, não tem nenhuma seleção que desponta tanto assim, nem a Argentina. A Espanha hoje é essa seleção, mas não é um bicho de sete cabeças. O Brasil tá ali no bolo de quatro, cinco. É o time. Se você faz um time que é eficiente, se você faz um time que funciona, dá. O Neymar pode ajudar, mas se a gente for entrar nessa de que tem que ser pelo Neymar ou que só dá com o Neymar, eu acho que é um caminho muito ruim, porque você não empodera a geração que vai ter que fazer isso de fato.
Não dá para fazer isso sem Vini, sem Rafinha, possivelmente sem Estevão, possivelmente sem Rodrigo, que eu não amo de paixão. Precisa encontrar soluções no meio campo. A gente precisa que essa geração tome seu lugar. Se ela vai conviver bem com o Neymar e com os outros veteranos que vêm da era Neymar, beleza, pode ser. Mas o mais importante é que esses caras se firmem e ocupem seu lugar. Faz 2 anos que os caras estão tentando e não estão conseguindo, e são diretamente prejudicados pela confusão que foram esses 2 últimos anos da seleção brasileira. Então, esse para mim é o ponto principal. Eu não estou preocupado tanto se o Neymar vai para a seleção ou se ele não vai. Eu estou preocupado com que moral que ele chega lá. Me preocupa sempre quando a seleção ensaia um discurso de dentro ou de fora, de a gente tem que jogar pelo Neymar, ou o Neymar é mais 10, se o Neymar não dá. Eu acho isso, sim, muito nocivo para a seleção brasileira. E aí tem um ponto, tô tentando entender, eu não sei em que katsu que o Neymar estava fazendo, talvez ele estivesse fazendo o react da NBA, inclusive, mas o Neymar postou hoje, há 4 horas, a gente está gravando, isso são 10 para as 11 do jogo, então, portanto, mais ou menos meia hora, 40 minutos depois do fim do jogo, o Neymar, há 4 horas, portanto, 1 hora mais ou menos antes do jogo do Brasil começar, ele postou é, no Twitter, no final do Twitter, no X, já imaginou esse 10 e esse 9 juntos com a amarelinha e marcou o Ronaldo? Sim, suponho que eles estavam numa live de React da NBA e aí surgiu algum assunto e isso foi postado na conta dele. Hoje é o dia em que o Vini assume a camisa 10, por qualquer motivo que seja. E não me parece que não tem simbolismo nisso aí. Tem simbolismo nisso aí. No primeiro jogo do Ancelotti, ele assume a camisa 10. Tem história. Se eu tô lá cobrindo a seleção brasileira, eu quero descobrir por que o Vini assumiu a camisa 10. E aí, no mesmo dia em que isso acontece, tem um tweet do Neymar falando de um 10 que eu suponho que ele está se referindo a ele mesmo. Eu não, tem, assim, essa relação é a coisa mais importante para a seleção brasileira. É como essa geração enxerga o Neymar e como você consegue fazer com que isso seja uma combinação positiva e não negativa. Falei alguma mentira sobre Rússia 2018 e Catar 22? Não, tem uma que não é uma mentira, é um engano. Eu não estava na Rússia, eu estava chefiando a equipe Perfeito. de repórteres do UOL que cobria a seleção brasileira e tem 1 milhão de casos de mau comportamento. Não é nem mau comportamento, porque o comportamento era aceitável, né? Tenho por princípio de que você se comporta mal quando você faz algo que não está combinado. Se o Proibido. combinado é que você pode É. fazer tudo, não está proibido, você está fazendo o que te deixar. Mas ali você tem muita distração, você tem discussão do Neymar pai com a Globo, reunião com o Galvão para tentar parar a aresta. Você tem isso, entre e sai, muita gente registrando entre e sai no hotel. Eu não acho que o Brasil perdeu por isso, não acho que passa por aí a derrota. Eu acho até que o Neymar, a questão dele ali, acho que rolou uma bronca muito grande, com o lance de cair, rolar no chão, aquela coisa. Eu acho que rolou um exagero com relação àquilo também, mas o comportamento não foi assim, não foi exatamente um Lorde. Em 22 acho que ele estava jogando mais. Enfim, acho que não tem nenhuma mentira. Eu estou de acordo com tudo. Ver como vai ser em 2026. E eu continuo muito tocado. A palavra é essa mesmo. Eu fico em choque com algumas notícias que eu leio sobre o entorno, sobre a maneira de tocar a carreira do Neymar, não pelo Neymar nem pela família do Neymar, mas quando eu leio isso do ponto de vista do Santos, ou mais do que do Santos, do Santista. Eh, isso aí é o tipo de coisa que eu fico vendo e fico pensando, não explodiu agora, mas isso aí não vai terminar bem. A sensação que eu tenho é que não vai terminar bem. Vai terminar com não vou nem falar de ponto de vista jurídico, clube, jogador, litígio, dívida, não. Mas eu fico preocupado na relação santista-jogador. Talvez seja assim, é o que eu consigo enxergar, né? Consigo enxergar o surgimento, ou pelo menos está incubado ali, o maior caso de contra-idolatria de toda uma geração. E eu tenho preocupação que isso aconteça porque o Neymar não, sei lá, a palavra certa não é que ele não merecia, mas não precisava, né? Não precisava se indispor com a torcida que tanto o idolatra.
Gustavo, eu ia perguntar sobre o Rafinha, mas a gente já bateu 40 minutos, a gente tem pré-jogo para fazer, a gente tem o que falar sobre Brasil e Paraguai ainda, e o Rafinha vai estar de volta de suspensão. O Rafinha pode ser esse jogador que sai mais da ponta, que faz mais o meio, que consegue fazer o meio de campo jogar um pouquinho mais, que chega mais na área. Quem sabe o Rafinha ser o salvador da pátria, do dinamismo que faltou para a seleção em Guayaquil. Provavelmente vai sair o Estevão para jogar o Rafinha e a gente vai ver o que o Ancelotti tem para mudar a respeito do jeito de jogar, da maneira como se posta em campo, taticamente, daqui para terça-feira. Vai ter pouco treino, porque amanhã é descanso, depois já viaja para o Brasil. Não significa que ele vai ter um grande tempo, mas o fim de semana ele vai ter ali para testar uma coisa ou outra. Vejamos. Beijo para você e até breve. Valeu. Eu só queria deixar um pontinho sobre o Neymar. O Andrei Rashkov, citando ele de novo, ele falou uma coisa muito interessante do Neymar. Que uma das coisas que frustra ele, e eu partilho dessa frustração, entre várias coisas que se pode dizer sobre o Neymar, é uma certa dificuldade de entender o que é o futebol brasileiro e o que ele representa e o que como as pessoas se relacionam com ele, por vários fatores. Recomendo, acho que esse corte deve estar rolando na internet. O Andrei deu uma entrevista para o Luca Bop, do Bopismo, do canal Bopismo, e o Andrei fala da. E o Andrei fala um pouco isso, ele discorre um pouco da impressão dele do Neymar, e eu compartilho muito da ideia do Andrei. Acho que o que falta é esse sentimento de entender mais, assim, você espera que um cara do tamanho do Neymar entenda mais o que ele representa. Especialmente nessa relação com o Santos, para mim passa por aí. Você não pode tratar um clube do tamanho do Santos dessa forma. Não é passageiro, não é uma coisa menor, entendeu? A sensação que dá é que ele foi para um. E se ele fosse para o 15 de Jaú, ele não podia fazer isso, mas a sensação que ele dá é que ele está tratando como se fosse um time de terceira, quarta divisão que está devendo. Como se o clube devesse alguma coisa a ele, e, bom, enfim, agora deve financeiramente, mas não é essa relação, né? Enfim, valeu pelo papo. Esperemos que na semana que vem tenhamos notícias melhores, quem sabe pequenas mudanças no time. Enfim, merecemos um futebol um pouquinho melhor. Canal Sarriá feito com muito carinho, passo a passo, dia a dia, e o passo a passo ao qual me refiro é o número de seguidores também, não só o número de audiência. Então, está aqui assistindo, passou esses 40 minutos com a gente, se ainda não segue, por favor, siga. Isso ajuda a gente, faz o robô perceber um pouquinho melhor a gente vai melhorando a nossa estrutura, vai melhorando os nossos números e a gente promete trazer sempre. Caiu, rapaz, choveu um tsuru aqui em mim. Veja você. Que isso? É impressionante, né? Impressionante. Choveu aqui. Eu tô num equipamento novo, né? Num estúdio que eu não estou acostumado, não conhecia essa obra que caiu no meu colo, um tsuru que seja o Tsuru da Sorte. A gente volta em breve. O canal Sarriá é para falar de seleção brasileira. Masculina, feminina, sub-20, sub-17, sub-15. Te chamo para o Beat Soccer, para a gente falar de Beat Soccer quando for o caso? Não, né? Vou ter um pouco de dificuldade, eu acho. Não é exatamente a minha praia, com perdão do trocadilho. Aí ficou chato, viu? O Beat Soccer ficou chato. O nosso futebol na Nossa, Praia muito Grande era chato, melhor. cara. O Não, é Beat muito Soccer chato, agora é tá louco. só bicicleta, voleio, só só virou arte marcial praticamente. Mas o que tiver, vocês entenderam o recado. Tem seleção brasileira, o Sarriá tá de olho, tá espiando e se for necessário, se tiver pauta, a gente abre microfone, abre câmera e conversa com você. Tchau, tchau.